Quando o amor vira sintoma. Olá, eu me chamo Diego Fernandes, sou psicanalista, mestre e doutorando em psicologia. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Deixa eu começar com uma pergunta direta para você. E se o problema do seu relacionamento não fosse a pessoa, mas o que você espera que o amor resolva? Porque talvez a frustração não venha de escolher a pessoa errada, mas de exigir do amor algo que ele nunca prometeu dar. Existe uma ideia silenciosa que organiza a vida amorosa de muitas pessoas. A de que existe alguém que vai encaixar-se perfeitamente. Alguém que vai equilibrar, completar, estabilizar. Mas na clínica isso não aparece. O que aparece é outra coisa. O encontro com algo que não se encaixa. O outro não é um complemento. O outro é um ponto de desajuste no encontro. E é justamente isso que produz o desejo. Porque o desejo não nasce de uma harmonia plena, ele nasce da falta, como é bem sabido de quem transita pela psicanálise. Quando tudo funciona bem demais, algo estranho pode acontecer. O laço esvazia. Não porque está ruim, mas porque não há tensão. E aqui brinque-se com o significante tesão. Atendi uma paciente que dizia o seguinte: finalmente encontrei alguém maduro, presente, estável, e eu não sinto absolutamente nada. Ela não queixa de nada concreto do parceiro. Ele não errava, mas havia um incômodo difuso aqui, uma espécie de apagamento. Em certo momento ela disse o seguinte: com ele está tudo certo, e isso eu acho que está sendo um problema. O que estava em jogo ali não era a incapacidade de amar que a paciente, era outra coisa. Sem falta não havia lugar para o desejo se sustentar. O parceiro não falhava o suficiente para manter a fantasia em funcionamento. E aqui há uma distinção decisiva a ser feita. Você não se relaciona diretamente com o outro, você se relaciona com uma versão do outro. Uma versão que responde à sua fantasia. E essa versão organiza o desejo, dá coerência a esse vínculo existente entre você e a outra pessoa. O problema começa quando o outro não sustenta mais esse lugar, essa versão da sua fantasia, quando ele aparece como ele é. E isso pode acontecer, vamos colocar aqui de duas formas pelo menos: quando ele falha demais ou quando ele corresponde demais. Nos dois casos, algo da fantasia entra em colapso. E o sujeito frequentemente lê isso como: o amor acabou. Mas talvez não seja o amor que tenha acabado aqui na relação. Talvez tenha sido a fantasia que sustentava aquele amor. E a pessoa chamava isso de amor, o que era apenas a sua fantasia. Um homem, certa vez na clínica, disse o seguinte: eu sempre me envolvo com mulheres intensas. Quando encontro alguém tranquilo, eu saio da relação. Então eu perguntei o que ele estava chamando de tranquilo. O que era tranquilo na sua avaliação? A resposta foi maravilhosa: alguém que não me deixa em dúvida. Isso é decisivo. O problema não era o excesso de conflito com as outras pessoas, era a ausência de incerteza. Sem dúvida, sem oscilação, sem risco, o desejo desse sujeito não encontrava onde se fixar. O que ele buscava, então, não era uma pessoa, era uma posição, a de alguém que nunca se deixa apreender totalmente pelo outro. Aqui entra um ponto que a cultura tende a apagar. O amor e desejo não são a mesma coisa. O amor tende à estabilização, ele organiza, ele aproxima, ele nomeia. O desejo, muitas vezes, opera no sentido oposto, diametralmente oposto, aliás. Ele depende de distância, de opacidade, de algo que escapa. Por isso, não é raro que relações estáveis enfrentem um paradoxo. Quanto mais o laço se consolida, mais o desejo pode se deslocar. Não por falha moral, mas por estrutura. O parceiro amoroso se torna, então, previsível, legível, familiar demais. E o desejo, muitas vezes, precisa exatamente do que
Não é isso. Eu me lembro que uma paciente me disse certa vez o seguinte: eu amo meu marido, mas não desejo ele. E completou com: outra pessoa eu nem precisei fazer nada. O desejo estava todo ali. Ela não queria abandonar o casamento, queria recuperar algo que não sabia nomear. E muitas pessoas se equivocam na sua atitude justamente por não entender isso. O que aparecia ali não era falta de amor, era a impossibilidade de fazer coincidir no mesmo objeto o que o amor pede e o que o desejo exige. Se você espera que o amor te complete, você vai se frustrar. Se você espera que o desejo permaneça intacto na estabilidade, você vai se frustrar. Não porque você escolheu errado, mas porque há um limite estrutural entre esses dois componentes. O outro não fecha, a relação não se completa e o desejo não se estabiliza. Então talvez a questão não seja como encontrar alguém que dê certo, mas outra: o que em você exige que o amor funcione como solução. Porque enquanto essa exigência estiver operando, nenhuma relação vai bastar. E não porque falta alguém, mas porque falta outra coisa. Valeu e até a próxima.